Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos, tudo bem com você? Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, canal Semeando a Palavra. O nosso maior objetivo é esse. Mas eu quero pedir para você, antes de mais nada, não esquece de colocar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E muito importante é você passar esta mensagem que você vai ouvir para todos os seus contatos. É muito importante que eles também se inscrevam, se caso não forem inscritos, deixe o seu like, coloque um comentário. Como eu sempre tenho falado, se você não faz isso, para a plataforma do YouTube, esse canal se torna irrelevante. Agora, quando você ouve a mensagem, você coloca a sua mensagem ali também, não importa se você gostou ou não gostou da mensagem, coloque o que você achou dela. Se você achou a mensagem relevante, se você quer uma mensagem diferente, coloca alguma ideia ali que a gente pode estar trazendo em outras situações. É muito importante que isso aconteça. Então, para que o canal possa crescer e continuar fazendo aquilo para o qual nós somos propostos, que é semear a palavra, é necessário que haja um crescimento do canal. E esse crescimento só vai acontecer se você me ajudar desta forma. Tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta. Logo em seguida vamos estar dando sequência, trazendo aí mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um momento. Muito bem, obrigado pela tua paciência, obrigado por você aguardar até agora. Eu peço para você então, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, e quiser me acompanhar na leitura, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 9. Diz assim a Palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como a de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E depois nós vemos aqui no verso 20 que ele diz assim: O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém, queridos? Eu não li o capítulo inteiro só para a gente economizar tempo, mas dá para a gente entender com aquilo que eu fiz a leitura. Primeiramente, o apóstolo João estava na ilha de Pátimos, ele estava exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi aquele apóstolo que estava aos pés da cruz na crucificação de Jesus. Os demais apóstolos, todos eles se dispersaram naquele momento quando Jesus foi preso e levado a um julgamento de forma totalmente ilícita e depois ele é levado à cruz. O que acontece? Todos os outros apóstolos acabaram saindo de perto, João foi o único que permaneceu. E apenas como uma opinião minha, eu acho que isso foi justamente o que manteve João vivo, porque todos os outros apóstolos foram mortos por martírio. Claro que eles mantiveram ali a sua fé no Senhor, mesmo naquele momento em que eles não estavam junto com ele ali na crucificação, todos se dispersaram, mas depois eles voltaram e começaram uma grande obra, que foi a obra que chegou até os nossos dias, que é o Evangelho do Senhor. Mas João, ele foi o único que estava ali aos pés da cruz. Então, acho que naturalmente o Senhor o reservou para esse momento, porque inclusive ele já escreveu esses livros dele na ilha de Pátimos. Ele escreveu, se não me engano, até o Evangelho, que é o 4º Evangelho, que é o Evangelho de João, foi escrito na ilha de Pátimos. Escreveu as 3 cartas universais e mais o livro de Apocalipse lá
na ilha de Patmos, e lá foi onde ele teve essa visão, quando ele escreveu o Apocalipse. Quando ele teve aquela visão, ele disse que naquele momento ele ouviu que atrás dele uma voz como de muitas águas. Quando ele virou e viu, ele viu alguém em forma como se fosse o Filho do Homem, e ele especifica como a pessoa estava vestida. Numa mão ele trazia 7 estrelas, na outra ele trazia 7 castiçais. E aí no final nós lemos aqui no verso 20, que essas 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 castiçais são estas igrejas. Então a gente vê, por exemplo, que em todo momento, pastores, líderes, eles estão nas mãos do Senhor, tanto o líder quanto a sua igreja. Mas a gente precisa agora contemplar o que foi escrito para essas igrejas, para saber como nós nos colocamos diante dela. E vamos colocar aqui a igreja como o corpo de Cristo. Não estou falando de uma igreja específica, não estou colocando uma igreja ministério A, B ou C. Eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. Então nós vamos ler aqui o que aconteceu. Cada uma dessas cartas que o Senhor ordenou que João escrevesse e enviasse às igrejas, o que ele está dizendo para as igrejas, e vamos ver aonde nós nos colocamos nela. A primeira carta que ele escreveu, que foi determinado para João escrever, foi escrito à igreja de Éfeso, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que ainda no meio dos 7 e ainda os 7 castiçais de ouro. Aí ele diz assim: eu conheço as tuas obras, teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui o Senhor manda dizer àquela igreja que aquela igreja tem visto o que ela tem feito. Ela tem perseverado naquilo que era a ordem para a igreja, que ela tinha, não aceitava muitas coisas ali que o mundo queria impor para eles, mas havia uma questão ali de que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Isso acontece com muitos de nós. Às vezes quando nós chegamos ali na igreja, quando uma pessoa aceita Jesus, ou que ela retorna aos caminhos do Senhor, ela tem essa essência do primeiro amor sobre a vida dela, que faz com que ela se envolva na obra, com que ela lute para que a obra permaneça. Ela ora, ela participa de vigílias, ela vai, ela participa de congresso, tudo que tem naquela igreja onde ela se converteu, ela procura estar presente. Só que o tempo vai passando e a pessoa muitas vezes ela vai perdendo aquela essência do primeiro amor, e isso é perigoso, porque quando nós nos tornamos assim, nós perdemos aquela essência do primeiro amor, perdemos a inocência daquele primeiro tempo lá nos caminhos do Senhor, começamos a nos tornarmos ali cristãos que são meio que mecânicos. Deixamos de ser um cristão, verdadeiro, e passamos a ser um cristão condicionado a uma situação, e não pode ser desse jeito. E a gente vê, por exemplo, que o Senhor fala sobre o primeiro amor. Então eu queria só lembrar uma coisinha aqui. Eu sou uma pessoa hoje, já estou na terceira idade, mas eu me lembro quando eu era jovem, eu era adolescente, eu via, por exemplo, eu prestei muita atenção em algumas situações que eu visualizei na minha época, de pessoas, quando ela, por algum motivo, ela se interessava por outras, jovens da minha época, moças que se interessavam por um rapaz que se interessava por uma moça. Olha, eles faziam qualquer coisa para poder alcançar o que eles queriam. Eu cheguei a ver jovens fazer certo tipo de maluquice, maluquice mesmo assim, para poder alcançar, se humilhar para outra pessoa por causa daquilo que ela dizia que ela amava. Ela dizia que era amor que ela tinha pela pessoa, e ela se sentia, muitas vezes ela se humilhava, andava que nem, muitas vezes as pessoas falavam, andava que nem um cachorrinho atrás da outra pessoa chutando, muitas vezes não dando mais aquele amor que a pessoa tinha, principalmente quando era o primeiro. O rapazinho ou a mocinha nunca se apaixonou por ninguém, nunca teve interesse por ninguém, mas chegou um tempo que aflorou aquilo no coração,
e aí ela teve interesse por alguma pessoa que não teve interesse por ela. Pensa nas maluquices que essa pessoa é capaz de fazer por causa daquilo ali. É isso que Jesus está falando aqui da igreja. Sabe, quando nós somos aquela pessoa que faz por um amor assim que a gente nem nós mesmos conseguimos entender. É uma coisa fascinante esse primeiro amor, e isso não pode ser perdido pelo caminho. Nós vamos sim criar um equilíbrio no decorrer do tempo, uma maturidade que vai fazer com que nós, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de fazermos qualquer coisa, nós vamos olhar aquilo ali com seriedade, vamos olhar aquilo ali com equilíbrio, vamos ver tudo aquilo que pode acontecer, todas as situações que podemos viver por causa daquilo, mas nós não podemos fazer as coisas mais afoitamente. Mas o primeiro amor, o amor por aquilo ali não pode parar. E é o que Jesus está falando aqui para a igreja de Éfeso, que aquela igreja perdeu o primeiro amor. E eu e você, como igreja, como é que nós estamos em relação a isso? Nós ainda mantemos o mesmo fogo que mantínhamos antes? É um perigo isso aqui, porque o Senhor diz que se a pessoa não tomar esse cuidado, ela vai tirar dele a igreja, vai tirar dele o castiçal. E nós podemos dizer, não sei se eu posso dizer assim, espero que ninguém fique, vamos dizer assim, impressionado com isso, mas será que não pode o Senhor tirar o nosso nome do livro da vida, se nós desistirmos daquilo que nós temos, que Ele colocou para nós? Temos que tomar cuidado. É uma coisa a se meditar e se avaliar muito bem. A segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele diz aqui: eu conheço as tuas obras, sua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui, quando o Senhor fala essa última frase aqui do versículo, que ele diz: sê fiel até a morte, de alguma forma o Senhor percebeu, isso é uma interpretação minha, o Senhor percebeu que aquela igreja estava fraquejando. Opa, se ela continuar fraquejando desse jeito, ela vai cair. Se ela continuar permitindo que as suas estruturas sejam balançadas e ela não fazer nada, ela vai cair. Mesmo que ela tenha sido alguém, como ele mesmo fala aqui, que ela se sente pobre, mas ela é rica. É uma igreja que, poxa, ela tem probabilidades de crescer mais ainda. Fala que conhece, por exemplo, as tribulações que ela vem passando, e talvez essas tribulações são as que estão causando esse balanço e que podem fazer com que aquela igreja caia. Então o Senhor está alertando aquela igreja: continua fiel, não para não. Ele fala para mim e para você nesse momento: não para não. Você está pensando em desistir? Não desista, eu estou contigo. Não desista, porque eu é quem vou te dar vitória. Não é homem que vai te dar vitória. O Senhor nos diz: Ele vai nos dar vitória. Então essa igreja, por exemplo, a de Esmirna, ela estava meio que numa gangorra. Pelo menos é a minha interpretação naquilo que o Senhor fala quando Ele diz: ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não saia da tua fidelidade, porque Ele percebeu que a igreja estava arriscada a perder o que ela tinha. Então, nós, na nossa vida, trazendo para os nossos dias, precisamos também entender isso. Eu preciso entender que eu vou passar por muitos momentos difíceis na minha caminhada com o Senhor, mas eu tenho que me manter fiel, como Ele é fiel. Eu tenho que me manter fiel, não posso permitir que as adversidades que vão acontecer na minha vida venham me tirar dos caminhos que Ele me colocou. Que as coisas que acontecem na minha vida venham tirar a minha coroa, venham tirar o meu castiçal. Então, muito cuidado, você que está aí me assistindo, está me ouvindo, cuidado, você está caminhando com o Senhor, continue firme, seja fiel, não deixe que as coisas que abalam a nossa vida no dia a dia venham fazer com que você perca a tua fidelidade ao Senhor. Isso é muito perigoso, é um alerta que o Senhor traz para as igrejas. Aí nós temos a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ele diz assim: conheço as tuas obras, no verso 13,
Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então o Senhor tem contra essa igreja algo desse tipo. Quando ele fala aqui que ele tem aonde está o trono de Satanás, ele quer dizer que essa igreja está num lugar realmente muito tribulado, está num lugar realmente difícil. Mas ele diz para aquela pessoa, ele diz para essa igreja que ele conhece, ele sabe, por exemplo, daquilo que aquela igreja tem vivido, da fé que ela não negasse, que ela não negou a fé, porém por viver naquele lugar ela corre um grande risco. Inclusive a questão que diz aqui que tens os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, no meio do trigo tem o joio, e esse joio tem que ser controlado. Talvez não tenha que ser arrancado, porque você pode arrancar o trigo junto, como a própria palavra nos ensina, Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Mas nós temos que saber controlar dentro do nosso conhecimento, saber quem são essas pessoas e saber controlar. Por quê? Para que você possa se livrar desse mal. Então é muito interessante, é muito importante que esse alerta nós estejamos muito bem ligados nele, não somente como igreja, mas também como servo do Senhor. Às vezes o Senhor está falando para nós, não como a igreja de uma forma geral, mas para mim, por causa do ambiente que eu vivo. Às vezes nós vivemos num ambiente profissional que você vai estar no meio de pessoas ímpias, pessoas que vão tentar tirar você dos caminhos que você está. Então mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança, não permita que o inimigo venha tirar você dos caminhos que você tem caminhado. É uma coisa muito importante a gente entender. Não podemos abrir mão disso. Não podemos deixar que isso venha abalar a nossa estrutura diante do Senhor. Depois nós temos uma outra igreja, que já é a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui ele fala de uma mulher, Jezabel, uma profetisa. Eu creio não é aquela Jezabel que é falada lá no livro dos reis, que Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel, não é ela. Essa mulher, ele fala dessa igreja, que essa mulher, ela profetizava, e essa profetisa, na realidade, ela não é uma profetisa do Senhor, mas ela profetizava o seu próprio querer, que é o que ele está dizendo, e fazendo com que as pessoas, ensinando as pessoas a se prostituírem e a comerem sacrifícios que não eram permitidos. Quando a gente vê isso aqui, que não é permitido, pensa, por exemplo, comigo, trazendo para os nossos dias, uma pessoa que convive com gente que diz assim: ah, vem cá, a igreja hoje é diferente, hoje você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Ah, não tem esse negócio não. Poxa, eu vejo tantas pessoas aí que são crentes que bebem. Eu vejo tanta gente aí que são crentes que participa de balada. Eu vejo tanta gente que crente tem sua namorada, não casou, mas tem sua namoradinha, tem sua vida sexual ali. Isso não muda nada. Deus é fiel, Deus é amor, Deus não é punição, Deus não é chibata. E as pessoas trazem isso. E muitas pessoas gostam de ouvir aquilo que lhe agrada. Quando você fala para uma pessoa, isso é pecado, você é um discriminador, você está discriminando. Peraí, para uma pessoa tudo para ela é pecado. Agora, se você pegar uma pessoa que vive de maneira errada, uma pessoa que muitas vezes se prostitui, uma pessoa que comete fornicação, que, sabe, a pessoa está vivendo a vida cheia de liberalidade ali, cheia de libertinagem, e aí você fala: não, você está certo, tem que curtir a vida.
Não, a igreja, você vai lá, nós vamos lá, nós oramos, nós cantamos louvores, nós ouvimos a palavra, mas a gente tem que ter a nossa vida e tal. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo aqui com essa mulher Jezabel, uma profetisa, que está falando para você e está falando para as pessoas que nada, no final das contas, Deus vai perdoar todo mundo. Ele já falou comigo sobre isso. Tem gente que tem a capacidade, tem a cara de pau de fazer isso, de dizer. Sabe, aquela pessoa, por exemplo, que quando alguém vem e reclama que o casamento não está bom, a pessoa fala: isso que te digo, Deus há de preparar um outro homem para você, uma outra mulher para você. Que profeta é esse? Falando contra a palavra de Deus. Ou em outra circunstância, qualquer outro tipo de situação, a pessoa vem falar coisas que agrada ao coração de quem está ouvindo, mas não é a realidade que Deus tem para ela. Então, muito cuidado. Essa igreja de Tiatira passou por isso, e hoje nós temos muitas pessoas que também passam. Se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba se envolvendo nesse tipo de coisa. Depois nós temos a igreja de Sardes, onde o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, está no verso 1, conheço as tuas obras, sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, senão vigiares virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o Senhor alerta essa igreja de Sardes que ela está vivendo, ela está como morta, mesmo achando que está viva. Ou seja, o Senhor está dizendo que essa igreja já morreu, mas existe ainda uma solução. O que é? O arrependimento. Isso é para todos nós, do nosso dia a dia, como homem, como mulher. Às vezes a pessoa está vivendo, até mesmo dentro da igreja, como eu já falei um pouco antes, a pessoa está dentro da igreja, está pensando que está vivendo para Deus, mas está vivendo para o mundo. Por quê? Porque ela não prioriza as coisas do reino, ela só prioriza as coisas do mundo. Então ela vem na igreja por uma questão, porque muitas vezes foi criada na igreja, ou um dia numa situação difícil, ela se arrependeu naquele momento, entregou suas vidas ao Senhor e viu que a vida dela deu uma transformada, e ela começou a congregar, se batizou, toma ceia, participa, muitas vezes dizimista, ofertante, participa de uma célula, mas fora da igreja a vida dela é como ela diz: a vida aqui fora sou eu que mando. Deus passa a não ter mais exercer influência sobre ela. Quem exerce influência é o mundo. Uma pessoa assim, ela já morreu e não sabe. Ela acha que está viva, mas existe uma solução, e a solução é arrependimento. Se essa pessoa se arrepender, ou até mesmo a igreja, se essa igreja que age dessa forma se arrepender, com certeza ela será perdoada, mas precisa de arrependimento. Não tem como você ser perdoado pelo Senhor se você não se arrepender. Não tem como você ser perdoado pelo Senhor se você não mudar a direção do teu caminho. Se você está no caminho errado, muda para o caminho que Deus colocou para você. Senão nada vai mudar na sua vida. É muito interessante esse alerta. Sabe, tem muita gente nos dias atuais. Hoje nós vivemos o tempo da tecnologia, do 5G, sabe? O tempo do WhatsApp, do Twitter, o tempo do Facebook, tudo isso, comunicação em tempo real e tudo mais. As pessoas se iludem com tudo isso. Tem pessoas que estão se alimentando com pastores de internet. Eu agora estou fazendo um canal na internet, mas quem quiser me conhecer, temos a nossa igreja, temos o nosso ministério. É só entrar em contato com a gente. E aí você vai conhecer pastor de internet. Tem muitos pastores que você não sabe nem o endereço dele, você não sabe nem igreja, qual igreja que ele faz parte, sabe Deus. Às vezes não faz parte nenhuma. A pessoa não tem identidade. A identidade, nós precisamos ter uma identidade divina, que é a nossa identidade diante do Senhor, mas temos que ter uma identidade também do local aonde nós somos integrados. A que ministério nós pertencemos, qual igreja nós fazemos parte. Eu já barrei pessoas aqui na nossa igreja, porque a pessoa trabalhava comigo e dizia que tinha um trabalho de evangelismo muito bonito. Essa pessoa falava: olha, eu tenho um trabalho, eu tenho um grupo de pessoas que a gente faz, e um dia ele até citou: olha, eu conheço o pastor tal do ministério de vocês lá, eu já tive fazendo trabalho com ele e tal, eu até tive um tempo na igreja dele e tal. Aí um dia ele insistiu tanto comigo que queria vir fazer um trabalho com a gente. Eu falei para ele assim:
você está com o pastor fulano, né? Eu vou ter uma parte. Não estou não. Eu falei, como assim? Eu fiz parte de um tempo lá, mas hoje eu estou sozinho, eu tenho um grupo aí que a gente faz. Eu falei, como? Você não faz parte de nenhuma igreja? Ele falou, não, eu não sou submisso a homens, sou submisso ao Senhor. Aí eu olhei para ele e falei, tá bom, então me desculpa, na igreja que o Senhor me colocou, você não vai fazer nada. Poxa, pastor, o que é isso? Eu falei, não, você tem que ter uma identidade aqui na terra também. Você está dizendo para mim que o teu pastor é Jesus, mas ele colocou alguém para pastorear você. Você tem que ter alguém ao qual você seja submisso, tem que ter alguém, alguma autoridade espiritual sobre a sua vida. Eu tenho autoridade espiritual sobre a minha vida, eu sou pastor do Ministério Peniel, pastoreio a igreja Esplanada, mas eu tenho pastores que estão sobre a minha vida, que são autoridades, são referências para mim. Então, todos nós temos que ter esse negócio de obreiro freelance, pastor freelance, que existe. Hoje a internet está cheia de pastores aí, que se intitulam pastores, estão aí, indo nas igrejas, cobrando valores para poder ungir as pessoas pastores. Pastores ungidos assim, infelizmente, eu não quero aqui ser juiz de ninguém, mas muitas coisas aí tem que ser avaliadas. Amém, queridos? Então, pensa bem, olha bem o que você tem vivido, olha o que nós estamos falando aqui, dessas igrejas e essas cartas que foram enviadas. Jesus mandou essas cartas para as igrejas, que podemos dizer que essas igrejas somos nós, somos parte do corpo de Cristo. Ela se enquadra tanto para a igreja, ministérios, como ela se enquadra para mim em particular, para você em particular. Basta nós analisarmos a vida de cada igreja dessa que foi citada aqui, como ela age. Depois nós vemos a igreja de Filadélfia, que diz assim no verso 8, no capítulo 3, verso 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham a te adorarem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Esta é a igreja de Filadélfia. Era uma igreja que o Senhor diz que conhece, sabe que colocou diante dela uma porta aberta, e que uma porta que ninguém fecha, e que ela tendo pouca força, mesmo assim, ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. E ela diz aqui também que todos aqueles, que são sinagogas de Satanás, que farão deles sinagoga de Satanás, que todos aqueles, elas vão se dobrar diante desta igreja. Com certeza é o corpo de Cristo. Vão se dobrar diante deles, porque não adianta você humilhar o servo de Deus, porque quem vai o exaltar é o Senhor. E o Senhor vai fazer talvez pessoas lá atrás, que humilharam você, voltar e te pedir perdão. Aconteceu comigo anos atrás. Pessoas, quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu enfrentei muitas dificuldades. Principiante, hoje eu estou há 15 anos dirigindo igreja. Então, já tenho uma pequena experiência. Tenho muito para aprender ainda. Quero aprender ainda muito. E tenho certeza que Deus há de me dar conhecimento, sabedoria. Eu tenho lutado para isso. Mas quando eu cheguei, muitas coisas que eu vivi, eu sofri algum tipo de afronta, alguns tipos de humilhações, mas teve pessoas que mais tarde voltaram. Não voltaram para a igreja em si, mas voltaram para falar comigo. Falar, poxa, me perdoa porque eu tratei você assim, porque eu estava enganado, mas eu estava enganado. E eu falei para a pessoa, você está perdoado em nome de Jesus, não se preocupe. E pessoas que chegaram a voltar para a igreja, depois saíram novamente, foram para outros ministérios, mas pessoas que eu passei por isso. Então, a gente sabe que quando a gente mantém ali a nossa vida diante do Senhor, caminhando como Ele assim determinou, com certeza Ele vai exaltar a sua vida. Eu não falo isso com a intenção de mostrar nada, não, porque tiveram que vir aos meus pés. Não é isso. Mas o fato de alguém vir até você, reconhecer que eles te humilharam, reconhecer que eles de alguma forma fizeram algo contra você, e mostrando arrependimento, mostra que você está no caminho certo. E que o Senhor é quem está cuidando de você. Então é muito importante essa igreja de Filadélfia, há essa promessa para ela.
É uma igreja que o Senhor não fala nada contra ela. O Senhor não diz, olha, eu tenho contra ti. Não. Por quê? Porque Ele viu como ela estava caminhando. Ele viu que ela sofria, Ele viu que ela passava. E isso acontece conosco muitas vezes. Pessoas que passam por humilhação, pastores, líderes, membros das igrejas, que muitas vezes são pessoas amáveis, são pessoas ricas em amor, mas essas pessoas, por causa disso, pessoas arrogantes que vêm do lado dela, fazem com que fazem ela sofrer. Mas permita que Deus faça do jeito dele, não queira fazer do seu jeito. Eu sou desse tipo. Se alguém vir falar qualquer coisa que possa me ofender, eu posso muitas vezes ir lá na minha casa, botar meu joelho no chão, ou mesmo aqui onde eu venho, colocar diante de Deus, chorar, falar, Senhor, está nas tuas mãos, mas eu nunca vou fazer nada contra aquela pessoa. Eu não tenho que fazer isso, a vingança não é minha, é o Senhor quem vai cuidar de tudo aquilo. Eu tenho que permanecer com o meu coração limpo dessas coisas. Eu sei que não é fácil dizer isso aí, a gente diz e às vezes a gente muitas vezes se ira com as pessoas por causa de situações. Muitas vezes eu já fiquei irado e fico, sou normal, eu não sou diferente de ninguém, mas a gente tem que saber controlar isso, é muito importante. E para a gente encerrar, a igreja que está em Laodiceia, que diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E depois no verso 19 ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mais uma vez o Senhor falando de arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Esta igreja, Laodiceia, o Senhor estava do lado de fora dela. Ele não estava na igreja. Por isso ele fala essas palavras, mas lá na frente a gente entende. Quando ele diz para a igreja, olha, eu repreendo e castigo a todos que eu amo, ou seja, como um pai zeloso, ele castiga, repreende aqueles que ama. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu estou batendo na porta. Então se você está ouvindo a minha voz, abre a porta que eu entro e vou cear contigo. E vamos resolver aquilo que tem que ser resolvido. Mas essa igreja, ela tinha deixado Jesus do lado de fora. Essa talvez é uma das partes, a parte da carta que eu entendo mais pesada. Porque as outras igrejas, Jesus falou, trouxe repreensões, mas essa aqui, ele está do lado de fora, ele não está dentro da igreja. Nós usamos muitas vezes esse verso, eis que estou à porta e bato, quando fazemos evangelismo na rua, mas na realidade isso aqui foi deixado para a igreja do Senhor. E tem igrejas que elas foram igrejas do início, mas chegou um determinado tempo que as circunstâncias do mundo tomaram conta daquela igreja. A essência que vem de Jesus foi tirada e foi colocada as coisas do mundo. E aí o Senhor fica onde? Do lado de fora. Esta igreja sou eu e você também. E a porta dessa igreja, que é o nosso coração, ela só tem tranca pela parte interna. Ou seja, se eu não abrir, ninguém consegue abrir do lado de fora. O Senhor, ele não invade, ele bate. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele fica do lado de fora. Então é uma escolha que você faz. Pensa nisso aí. Só para a gente poder entender e encerrar, todas as 7 igrejas, praticamente todas elas têm questões a serem resolvidas. Até mesmo aquela igreja que não tem nada que o Senhor falou, no caso a igreja de Filadélfia, que ele disse que aqueles que a humilharam haverão de voltar, se arrepender ali e pedir perdão aos seus pés. Mesmo essa daí, ele traz alertas. Ele não tem o que cobrar dela, mas traz alertas do que haveria de acontecer. E as outras 6 a gente vê que são situações que o Senhor fala, olha, cuidado, olha o que está acontecendo.
Você tem pessoas ali que estão desviando meus filhos. Você tem pessoas que estão profetizando coisas que eu não mandei. Você tem pessoas ali que precisam voltar ao primeiro amor. Você tem pessoas ali que precisam se arrepender. Você tem pessoas ali que precisam voltar aos caminhos que estavam. Então existe um alerta em todas elas. Cuidado, você que está me ouvindo. Esse mesmo aviso é para mim. Não é porque eu sou pastor que eu estou livre de passar por isso. A gente precisa vigiar e orar. Principalmente vigiar muito, porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor tentando encontrar uma brecha, porque ele não precisa ser convite. Ele encontra uma brecha, ele entra. E se ele entrar, ele faz um estrago. Isso é na vida da igreja, como ministério, e é na vida do irmão que faz parte do corpo de Cristo, que pode trazer uma contaminação, não somente para ele, para sua família, mas até para a igreja que ele está. Então, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor e vigiar. Vamos olhar esses alertas, vamos ler a palavra, vamos orar mais, vamos pedir direção para o Senhor, porque Ele é quem vai nos mostrar. Amém, meus queridos? Obrigado por você estar comigo até agora. Eu quero neste momento orar com você e depois a gente faz as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por este tempo precioso. Obrigado pelas vidas que ouviram, que assistiram este vídeo, e que esta palavra possa encontrar guarida em cada coração. Que este alerta que a palavra do Senhor nos dá, que nós possamos usá-lo no nosso dia a dia, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida ministerial. Que a paz do Senhor reine sobre nós, sobre nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, e tudo em nós seja para a glória do Teu nome. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua presença. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitido Deus.